Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. William Gomes vai mesmo jogar no Porto. Os clubes discutem minutas de contrato, sabe aquela parte burocrática que é analisada pelos departamentos jurídicos? Nada que parece impedir a chance de acordo. Atacante de 18 anos de idade, que você soube primeiro na semana passada que estava com proposta oficial do clube português. Houve, inclusive, setorista do São Paulo, muito próximo da diretoria, garantindo que não tinha proposta nenhuma e que o São Paulo não tinha intenção de vendê-lo. Vou acrescentar. Nessa segunda-feira surgiu a notícia de que a operação vai gerar na casa dos 12 milhões de euros, mais 20% de uma venda futura, além da liberação do Wendel. Informação que eu tenho é diferente. A proposta é só um pouco melhor do que a de 9 milhões de euros da semana passada, deixando um percentual futuro, além da liberação de Wendel. Não trata-se de uma boa venda, mas o São Paulo, com enormes dificuldades financeiras, sabe que talvez não tenha outra alternativa para tentar colocar a casa em ordem do que vender um atleta revelado em Cotia. Só para arrematar em relação ao São Paulo, Cedric Soares aceitou a proposta do tricolor de um contrato de 3 meses, um período de experiência, com um salário baixo e o restante atrelado a metas. Se a coisa funcionar bem durante esse período, ele assina um contrato até dezembro, aí com 6 meses de duração e com salários compatíveis ao currículo de alguém que jogou Premier League, Campeonato Italiano, além de competições super importantes pela seleção portuguesa. Agora passando um pouquinho sobre as notícias, Gabriel Veron não será contratado, né? O São Paulo tinha uma expectativa bem grande ali, tinha meio que uma sinalização até do staff do jogador que de fato existia uma preferência para ele se tornar reforço do São Paulo, mas as coisas acabaram modificando. O Santos até colocou o dinheiro no negócio e está bem perto de anunciar o reforço, a contratação do Gabriel Veron, empréstimo de uma temporada com opção de compra fixada, então não deve se tornar reforço do São Paulo. São Paulo que deve, né, parar a sua busca no mercado por atacantes. A tendência de fato é subir alguns jogadores das categorias de base para que eles tenham essa oportunidade de jogar pelo menos já em 2025. Cedric Soares tem tudo para ser o novo reforço do São Paulo. As bases estão bem estabelecidas, o contrato está na mesa, por mais que exista cautela, posso trazer aqui para vocês que dificilmente está 99% fechado. Tem aquele 1% que é vagabundo, que pode ainda ter uma reviravolta neste caso, mas acho que é uma reviravolta que é beira ali o impossível. Creio mesmo que o Cedric Soares nas próximas semanas já deve ser anunciado, vai fechar esse contrato e vai ter oportunidade de 3 meses mostrar que de fato pode renovar esse contrato por mais 6 meses e ficar pelo menos até o fim do ano no São Paulo. Então, assina por 3 meses contrato de produtividade. Nesse contrato vai ter uma cláusula que o São Paulo poderá acionar para ele renovar por mais 6 meses, fica até o final do ano e ali ao fim do ano as partes vão conversar para quem sabe, né, se tudo der certo, se ele for bem com a camisa do São Paulo neste período, para ele ficar por mais tempo. Português de 33 anos deve ser reforço realmente do São Paulo para essa temporada. Então, São Paulo está se movimentando no mercado da bola e até acredito eu muito de que o Cedric Soares deve ser o último reforço. Um jogador para jogar no meio campo, jogador que pudesse ali fazer um meio aberto e também jogar por dentro. Ele tem 2 que podem fazer bem essa função, que são Alves e Lucas Ferreira. Os 2 também devem ganhar oportunidades. Então, você já tem 2 jogadores que podem fazer essas funções que ele pediu. Além, né, claro, dos jogadores que já estão lá, como Henrique Carmo, William Gomes. Então, a tendência, de fato, é que com a chegada do Cedric Soares, o São Paulo acabe dando uma tranquilizada no mercado, quem sabe segurar um pouco até para avisar somente o mercado lá do meio do ano. A tendência mesmo é que Cedric Soares seja o último reforço e aí depois sim o São Paulo na próxima janela pode ver as situações que podem acabar acontecendo. Hugo e Negrucci também vão acabar subindo, então também vão tirar essa possibilidade de lacuna sobre o meio-campista. Sobre Thiago Mendes, o São Paulo está em stand-by. O São Paulo até pretendia assinar um pré-contrato com o atleta, mas essa ideia deve ficar somente para o meio do ano. Então, no meio do ano, o São Paulo, com um jogador livre no mercado, pode fazer alguma movimentação nesse sentido.
Por enquanto, a diretoria tem focado realmente na questão do lateral direito, tem focado nessa questão de fazer valer esses jogadores da Copinha. O Thiago Mendes vai ser um cenário onde o São Paulo vai deixar mais para o meio do ano, até por conta da subida de Hugo e Negrucci. São Paulo, que até por conta das questões financeiras, né, entende que para encaixar o Thiago precisaria de um fôlego, precisaria de alguma saída de jogadores, que não é o que deve acontecer, pelo menos neste momento. Então o Thiago deve ficar somente por meio do ano. O São Paulo não deve, em um primeiro momento, assinar esse pré-contrato com o volante.